Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia que Deus nos dá para que nós possamos desfrutar de tudo que Ele nos dá gratuitamente, sem cobrar, dá a seus servos e àqueles que o perseguem indistintamente. Porque Ele criou a todos para que o servissem em espírito e em verdade. E este Deus poderoso, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. A própria palavra dele nos diz, porque Ele nos diz que, conhecendo a verdade vos libertará. E esta verdade nos mostra o amor de Deus para com cada um de nós. Vamos agradecer por termos mais uma vez a oportunidade de vencermos mais um dia e tantos outros que ainda virão pela nossa frente. Sim, porque muitos não amanheceram, né? Infelizmente, alguns com Cristo indo para o céu e outros indo para aquele lugar que Deus não preparou para nós. Deus, nós te agradecemos por mais um dia que Tu nos concedes. A nós, Senhor, a todos. A mim, Deus, porque já estou numa idade avançada, mas que Tu ainda me preservas, não é? Me dando a oportunidade de levar a Tua palavra a muitos. Por isso, Deus, eu te agradeço, mas te agradeço também por todas as outras vidas, quer cristão ou não, que eles possam, Senhor, testemunhar, viver, ditando o Teu santo evangelho onde quer que estejam. E aqueles, Senhor, que não têm ainda o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, que os seus ouvidos sejam desobstruídos e que Ele escutem e ouçam e entendam e se convertam. Para que possam, Deus, com os seus corações renovados, transformados, modificados, seguir os passos do Teu Filho Jesus, levando esta mensagem de salvação a outros, para a honra e glória do Teu santo nome. Enche-nos com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, dando-nos uns dias de paz, de plena comunhão contigo. Abençoa as famílias enlutadas, confortando-as, ajudando-os. Os desempregados onde consigam um emprego. Ao enfermo a cura, Senhor. Ao necessitado os suprimentos necessários. Ao angustiado a Tua paz. E todo e qualquer outro tipo de problemas ou dificuldades que se tenham, Senhor, que sejam ajudados por Ti e solucionados, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, a Bíblia nos fala de tudo. Tudo que você imaginar e precisar na sua vida de um esclarecimento, a Bíblia tem o recado. A Bíblia nos mostra a maneira pela qual nós poderemos resolver, ou pelo menos minimizar a dificuldade e o problema que ora se apresenta a cada um de nós. O cristão, ele está preparado para viver em tempos de guerra. A Bíblia fala de grandes guerras que houve no Velho Testamento e até no Novo Testamento. Agora nós iremos falar de um homem que ele é pouco falado na Bíblia. Poucas vezes você ouviu falar o nome dele. Ele não é muito pouco citado na Bíblia e até pregadores, não, pelo menos nos meus anos de cristão, que são mais de 60, nunca ouvi falar, nunca ouvi uma mensagem com este nome, Micaías. Micaías é um personagem pouco falado, mas muito importante. Na única passagem bíblica em que o seu nome é mencionado, ele se destaca como um servo fiel a Deus. Micaías foi um profeta que viveu em tempos de guerra. O versículo sagrado diz que Israel e Judá se uniram para batalhar contra a Síria. A verdadeira batalha, porém, era espiritual.
Micaías viveu em um tempo no qual a mentira, a idolatria e a imoralidade queriam se apossar da nação israelita. A guerra então era entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e Baal. Era uma guerra pelos corações e mentes das pessoas da época. O mesmo acontece com os cristãos de hoje. Jesus disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam marcados por guerras e rumores de guerras. Está em Mateus 24. Mateus 24, 6. E os conflitos entre os verdadeiros, não é? É preciso nós identificarmos. Vivemos em uma época no qual os valores morais são subvertidos. As expressões dentro do nosso idioma são subvertidos, são transformados totalmente em um sentido diferente. O comportamento escandalosos são assuntos publicamente aceitos e aqueles que o adotam procuram impô-los à sociedade, a todos, como lei, como verdadeiro. A verdadeira batalha é pelos corações e mentes dos que adotam e procuram impô-los. Mais uma vez, a verdadeira batalha é pelos corações e mentes dos homens. Ela não acontece em campos longínquos, e sim nas praças, nas ruas, na televisão, nas rádios, nas salas de aula, nos escritórios de trabalho. E estamos todos envolvidos no lar. O que um cristão em tempo de guerra pode esperar? E o que é mais importante? E o que esperar de um cristão numa época de guerra? Um cristão em tempos de guerra pode esperar. E o que é mais importante? Saber esperar. Saber compreender, entender, participar como a fonte de vida e de luz dentro da palavra de Jesus. Podemos encontrar várias respostas para estas perguntas. Micaías é um dos exemplos. O cristão, como viver em tempo de guerra? Não pode se apegar a números, e sim a verdade. Porque os números, eles se multiplicam com a mentira. A verdade fica oculta e perseguida. A Bíblia diz que 400 profetas se apresentaram diante de Acabe e Josafá. Josafá era um número expressivo. Mas quem eram exatamente aqueles profetas? Sabemos que não eram profetas do Senhor. Porque a estes Jezabel, lembra de Isabel, havia matado. É preciso conhecer a palavra, para no abismo não vir a perecer. Mas também não eram profetas de Baal, porque a estes Elias havia executado. Então, quem eram aqueles homens? Eram a pior espécie de profeta que existe. Falsos profetas, como nos nossos dias, falsos pastores estão enriquecidos aí, milionários, propriedades assustadoras. Então, quem eram aqueles homens? Eram a pior espécie de profeta que existe, os falsos profetas. Eram profetas acomodados, vendidos, mercenários. Passavam-se por homens de Deus, mas não o conheciam. Sua preocupação era agradar os poderosos, dizer o que as pessoas queriam escutar. Estavam possuídos de um espírito de mentira e estavam, em maioria, como nos nossos dias. Como nos nossos dias. E a missão de Micaías? Ele não se apegou ao número de pessoas, e sim à verdade. Ele estava em minoria. Mas essa sempre foi e sempre será a situação dos servos de Deus em minoria. Porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição.
estreito e espinhoso é aquele que leva a salvação. Ele estava em minoria, mas sempre será assim. Então apegou-se à verdade, mesmo sabendo que, na sua época, a maioria das pessoas preferiria escutar mentira, como nos nossos dias. Vejam aí, um homem que afundou o país, um grupo de juízes, que deveriam ser justos juízes, soltaram, e com ele foram muitos outros. Não devemos ter medo de defender a verdade. Não devemos ter receio de estar em menor número. Nosso compromisso deve ser com Deus e com a verdade. E a verdade está aí. A verdade dita por um juiz, que eu não esqueço o nome dele agora, mas ele diz: haviam 513 deputados. Veio escândalos de roubos, mensalão, sacolão, petrolão. E havia um, nos 16 anos do seu mandato, que não estava envolvido em nenhum destes roubos. E o nome dele, e citou o nome do nosso presidente. Mas quantos condenam o presidente? Até juízes. Ele fala demais, às vezes diz coisas que não devia dizer. Mas é o jeito do homem. Mas a sua dignidade, a sua honra está acima de tudo. Pela sua honestidade, pela sua dignidade, pela sua honra, ele está vencendo a guerra do desejo do poder, do tomar, do ganhar facilmente. Certa vez um pastor estava tomando posse à frente de uma igreja com 700 membros. Depois do culto, um dos presentes procurou e disse: puxa, o trabalho que você tem pela frente é grande. Afinal, não deve ser fácil agradar 700 pessoas. E o pastor respondeu: você está enganado. Eu não tenho que agradar a 700 pessoas. Na verdade, eu não tenho que agradar nenhuma mesmo. Somente a uma pessoa eu tenho que agradar. Este eu tenho realmente, que está com ele, em pensamento, em coração e em fé, é Deus. Somente Deus é que eu quero agradar. Quando vivemos para agradar a Deus, Deus se agrada de nós. E uma pessoa de quem Deus se agrada é uma pessoa que Deus pode usar. Deus usou Micaías e deseja usar cada um de nós. A cada pergunta angustiada e piedosa, o rei Josafá é um exemplo. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao perguntar angustiado, não é? Ao perguntar angustiado, qual possamos consultar? Ecoa ao longo dos séculos e chega até nós. Será que todos os quais possamos consultar? Será que todos estão preocupados em ser politicamente corretos? Será que todos estão decididos a falar o que a maioria quer ouvir? Será que não há um servo fiel a quem as pessoas possam consultar? Será que não há cristão que se apegue à verdade? Quantos cristãos estão envolvidos aí com um partido que odeia Cristo, que é anticristão? Quantos? O cristão em tempos de guerra, ele está cheio do poder e da glória de Deus, buscando a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, a comunhão com esse verdadeiro. E Micaías foi levado à presença dos reis, mas antes recebeu um conselho. Todos os profetas disseram a Acabe que ele está no caminho certo e que Deus aprova as suas ações. Falou o mensageiro: faça a mesma coisa, ou você vai se dar mal. A resposta de Micaías, porém, foi a de um autêntico homem de Deus. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. O que o Senhor me disser, isto falarei.
É muito importante, é muito importante. Micaías compareceu diante do rei Josafá e do rei Acabe. E a princípio repetiu as palavras dos falsos profetas, porém com um visível tom de ironia. Acabe identificou sarcasmos na voz do profeta e exigiu que ele falasse sério. Micaías então entregou o recado do Senhor a Israel, que seria derrotado. Acabe seria morto e um espírito de mentira que estava usando os 400 profetas a fim de que tudo isso viesse a acontecer. Acabe ficou maluco. Cabe aqui um parêntese. Precisamos deixar claro que Deus não é mentiroso, nem opera através de inverdades. O que este versículo nos fala é sobre a vontade permissível de Deus. Os demônios não podem fazer nada sem a permissão do Todo-Poderoso. Esse conceito de soberania divina era muito enfatizado no Velho Testamento. Por isso, não devemos, em hipótese nenhuma, meu amado, em hipótese nenhuma, tirar conclusões equivocadas. Como servo de Deus, Micaías estava comprometido em conhecer e proclamar a sua palavra, a palavra de Deus. Não importa o que os homens pensam, e nem mesmo o que nós pensamos. O que importa é o que Deus diz. Uma vez que tenhamos estudado a Escritura e tomado conhecimento de suas verdades, e ela que devemos defender. Naturalmente, isso irritará muitas pessoas, porque o que o Senhor diz não é, na maioria das vezes, o que os homens querem escutar. Eu odeio, olha que coisa, eu odeio Micaías. Falou Acabe, porque ele sempre profetiza coisas ruins contra mim. Porém, na boca do ímpio, insultos e elogios. Ser odiado pelo terrível rei Acabe não caiu mal no currículo de Micaías. E se vamos ser fiéis ao Senhor, temos de estar preparados para situações assim. Micaías anunciou o que Deus queria fazer e lhe havia comunicado. De acordo com a palavra de Deus escrito na Bíblia Sagrada, o Senhor Deus não fará coisas algumas sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Amós capítulo 3, versículo 7, ele diz: ao contrário dos falsos profetas que acreditavam que poderiam manipular os acontecimentos futuros através de suas palavras e rituais, Micaías conhecia a verdade a respeito das profecias. E a verdade é a seguinte: profecia não é coisa que Deus vai fazer, porque a gente falou, e sim, uma coisa que a gente falou, porque Deus vai fazer. Quando o crente está na guerra, deve estar disposto a pagar preço da sua fidelidade ao seu país, ao seu povo. No caso de Micaías, ao seu Deus. Micaías apegou-se à verdade e proclamou a palavra de Deus. Isso teve um preço, tem que pagar um preço. Ele foi agredido por Zedequias e aprisionado por Acabe. Nós, servos e servas de Deus, precisamos saber que a fidelidade tem um custo. A verdade tem um custo. Por não falarmos o que o mundo quer ouvir, podemos ser criticados, perseguidos, processados ou encarcerados. Estamos vendo nos nossos dias. De acordo com a própria Bíblia, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Você está preparado para pagar este preço e pregar este evangelho santo e puro?
Um jovem procurou um pastor de sua igreja e, bastante triste, lhe encontrou: pastor, eu estava conversando com os meus colegas na escola e disse a eles que a Bíblia afirma a respeito de determinadas situações. Eles discordaram veementemente e ficaram zangados comigo. Isso me deixou muito abalado. O pastor voltou-se para o rapaz e lhe disse: meu jovem, você ficou abalado porque as pessoas ficaram zangadas com você? Isso me deixou muito abalado. Na época do Novo Testamento, elas não apenas ficavam zangadas, mas atiravam os cristãos nas arenas, no meio dos leões, e penduravam nas cruzes. Do que você está se queixando? Hoje, nos nossos dias, temos cadeias, mas não temos a pena de morte. Para os cristãos, pelo menos por enquanto. Em outros países, que se dizem comunistas, existe punição severa e até a pena de morte. Micaías foi agredido, mas o que aconteceu com o falso profeta que o agrediu? Teve que se esconder de câmara em cama para salvar a sua vida, no dia em que os exércitos de Israel e Judá foram derrotados e os sírios promoveram a carnificina. Micaías foi preso, mas o que aconteceu com o rei que o prendeu? Foi morto na batalha, atravessada por uma flecha. Acabe morreu como o profeta havia predito, e os cães lamberam o seu sangue. Muitos dos nossos perseguidores nos dias de hoje terão fins tristes, que muitas das vezes a imprensa não revelará, por causa da sua situação, do seu poder. Mas Deus é justo juiz. Assim como Micaías, nós, cristãos do século 22, aliás, do século 21, vivemos em tempos de guerra. O mundo não precisa que pensemos como ele pensa, que falemos como ele fala, que vivamos como vive. O mundo precisa que sejamos sal e luz. Ele precisa que a igreja permaneça como um farol e que os crentes não se curvem diante de ideologias e comportamentos pecaminosos. Para isso, não poderemos nos apegar a números. Teremos que estar dispostos a constituir uma minoria que se apega à verdade. Também precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente e anunciá-las com ousadia. Por fim, deveremos estar dispostos a pagar o preço da fidelidade, lembrando que o preço da infidelidade é infinitamente maior. Nós estamos vendo a inversão de valores nos nossos dias. A destruição da primeira constituição, da primeira família, instituição criada por Deus. Que não nos faltem, pois, a compaixão pelos que vivem no erro e precisam ser alertados. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa missão. A coragem para anunciar a verdade que liberta, transforma e restaura, Jesus Cristo. E a fé para lembrar que, por mais que o mundo pereça desgovernado, há um Deus assentado sobre um trono do universo, o qual encaminha todas as coisas para o final que esclarece. Cristãos, nós estamos numa guerra muito séria. Prossigamos firmes, movidos pela compaixão, coragem e fé. Cumpramos com a nossa missão. Conquistemos o aplauso de Deus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. E até outra vez nos encontrarmos. Mais uma vez dizendo-vos que Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.